Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Fala do meu Corinthians, você tem jogador para chegar lá, Adriano Rubens. Adriano, até mandei. Deixa eu contar uma boa. Tava perguntando hoje pra uma pessoa lá do Corinthians por que o Romarinho não virou reforço do time. O Romarinho tá desesperado para jogar no Brasil e adoraria jogar no Corinthians. Ele nem vai poder admitir isso de forma pública, mas eu posso assegurar que ele mantém contato com funcionários da antiga, com jogadores da antiga. O Romarinho é super identificado com o Corinthians, né? E se dependesse dele, o Romarinho jogaria no time. Já teria se acertado com o Corinthians. A verdade é que esse movimento não aconteceu e nem deve acontecer, porque o Fabinho Soldado está muito pouco propício a trazer jogadores de volta ao Timão, jogadores que já passaram por lá. Ele entende que o Romarinho poderia ter dificuldades físicas por conta dos 10 anos de mundo árabe, enfim. Não dá para dizer que há um entusiasmo do diretor executivo de futebol alvinegro, tá? Antes, deixa eu dar uma palhinha sobre o episódio Memphis Depay, a grande bomba da quarta-feira. Pela manhã fomos surpreendidos com a notícia de que o Memphis Depay optou por entrar na justiça com uma notificação extrajudicial contra o Timão. Essa notificação se deu porque o Memphis cobra o pagamento de prêmios do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados, mais de 6 milhões de reais. E nessa notificação, o Corinthians era informado que se não fizesse o pagamento até o fim dessa quarta-feira, o Memphis não se reapresentaria com o restante da lei no próximo sábado. E mais do que isso, que o Corinthians estaria impedido de utilizar os direitos de imagem dele. Seria o princípio do fim. Era o Memphis alertando e sinalizando que estava disposto para ir embora no nosso grupo de Telegram. Como é que ficou essa história? O Corinthians fez o pagamento? Não, o Corinthians não conseguiu quitar os mais de 6 milhões de reais. Embora, ao longo de todo o dia, o presidente interino do clube, Osmar Estado, tenha trabalhado na busca por parte desse dinheiro. Já houve um contato com o Memphis, prometendo quitar uma boa parte desses mais de 6 milhões até o fim dessa semana, tá? E o Corinthians também se prontificou a criar um calendário para zerar essa pendência. Por outro lado, e sentindo que a repercussão foi extremamente negativa, o Memphis Depay já sinalizou que estará na reapresentação do elenco no próximo sábado. Ao longo do programa, vou trazer mais desdobramentos dessa história, que é super importante. Beleza? Roberto Dinho Pereira, sabe, Nicola? O Memphis sem pai agora virou um gatinho, vai voltar o jurídico dele de formar Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal. O meu nome é Wagner, prazer. Obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês. Mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! O clube não dá justa causa? Como assim? Tipo de facção não pode reclamar, né? Vamos lá, Dino, o Corinthians está devendo de fato para ele, tá? Essa é uma informação real. Houve de fato a cobrança. O Corinthians não conseguiu fazer o pagamento, mas prometeu quitar boa parte desses mais de 6 milhões até o fim dessa semana. O que o Memphis recuou porque deve ter percebido que o filme dele ficou bem queimado por torcedores do Corinthians. Imagino que as redes sociais dele devem ter sido invadidas por torcedores nem um pouco satisfeitos. E aí ele disse pro Corinthians: não, pessoal, foi o meu advogado que entrou com essa notificação, afirmando que eu não iria no sábado. Eu tô confirmado sim, minha viagem já tô preparando a viagem, estarei na representação do elenco no próximo sábado. Acho que o Corinthians precisa ficar esperto. Esse jogador me parece muito confiável, não, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Lusa desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Estado e companhia tem atrapalhado a negociação. O Novo Horizontino topa fazer negócio e vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro no eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido conversar com o presidente Osmar Estado em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e um gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por 700 mil reais.
Para de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 reais por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 reais por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação ao Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Estado, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. A avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americano. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, que pensa sobre todos os números que eu contei, além das informações, houve espaço para comentário para registrar a sua opinião. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira, foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades do Corinthians naquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Limon. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório de investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para comentar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com o Jota desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou o Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinho, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns momentos ligados ao Corinthians, e que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Pode falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meio atacante do Água Santa, de só 17 anos de idade, por 3 milhões e meio de reais? Logo do Água Santa Clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverbolker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Estado e o Armando Mendonça é o primeiro vice, algo muito próximo do presidente. E com a autorização do Estado, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar uma série de circunstâncias, como, por exemplo, na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meio atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3 milhões
R$2,5 mil, negócio feito com Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador, alguém está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20, ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada, nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano, foram 16 partidas no Sub-20, sem um gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians. Por determinação do presidente Augusto Melo, e se investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.